participe. O deputado federal Celso Russomano e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, estão tecnicamente empatados na disputa pela prefeitura da capital paulista, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgados nesta sexta-feira. Russomano aparece à frente nos 2 cenários apresentados, porém, Covas lidera no questionamento espontâneo. O levantamento também mostrou que a gestão de Covas é aprovada por 52,5% dos paulistanos e que 32,5% afirmam que o governo é bom ou ótimo. No primeiro cenário, o deputado federal lidera com 20,5% dos votos, contra 20,1% do tucano. A ex-prefeita Marta Suplicy aparece na terceira colocação, com 9,8% das intenções, seguida por Paulo Scaff, com 8%, Márcio França, com 7,6%. Em uma segunda hipótese, Russomano aparece à frente com 24,8% das intenções, ante 23,8% de Covas. Neste quadro, França fica na terceira colocação com 9,5% dos votos. Guilherme Boulos aparece nos 2 cenários com variação de 6,2% e 6,7%, enquanto Andréa Matarazzo oscila entre 2,1% e 3% e Gilmar Tato varia entre 2,3% e 2,9%. A deputada federal Joyce Hasselmann também aparece nos 2 cenários com intenções que variam entre 1% e 1,5%. Levi Fidelix oscila entre 1,1% e 2,1%, enquanto o deputado federal Arthur Duval, aliás, deputado estadual aqui de São Paulo, Arthur Duval, o Mamãe Falei, ficou entre 1,9% e 2,4%. O universo da pesquisa abrange os eleitores do município de São Paulo e foi utilizada uma amostra de 1.100 pessoas. A amostra representativa do município de São Paulo atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3% para os resultados gerais. Agora no Rio de Janeiro, o levantamento mostra Eduardo Paes com 28,6% das intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Na sequência aparecem o atual prefeito, Marcelo Crivella, com 15,4%, delegada Marta Rocha, com 9,3%, Benedita da Silva, 7%, Cabo Daciolo, 5,1%, Clarissa Garotinho, 3,1%, Paulo Marinho, 1,5%, Cristiane Brasil, 1,1%, mesmo percentual de Hugo Leal, Rodrigo Amorim tem 1%, Marcelo Calero também 1%, Fred Luz 0,9%, Glória Heloísa Lima 0,9%, Renata Souza 0,9% e Paulo Messina 0,4%. Vamos à análise então dos nossos comentaristas sobre esses números. Começo com você, Augusto. Eleição complicada essa, né? Eu estava fazendo contas aqui, nós estamos no dia 21 de agosto. Isso. Faltam, portanto... Menos de 3 meses. É dia 15 de novembro, o primeiro turno? Exatamente. Com as restrições, levando-se em conta as restrições que alguns governadores vão insistir em manter, embora o cansaço popular já tenha chegado ao limite. Como é que esses candidatos novos, aí, os pouco conhecidos, porque aqui você vê o recall, né? Quer dizer, o prefeito atual começa na frente, o candidato mais conhecido tem uma votação maior. Agora, como é que os novos candidatos vão fazer para divulgar aí o programa, os que tiverem algum programa, ou algum plano para a cidade? Eu não entendo como é que vai ser essa campanha, a mais curta, a que sofre mais restrições práticas da história. Você vai usar como? A televisão, os debates, isso aí vai bastar, vai fazer o quê? Eu lamento, porque eu acho que as eleições municipais são importantíssimas, né? Eu repito sempre que o eleitor mora primeiro numa rua, depois num bairro, depois numa cidade, depois num estado e, enfim, numa abstração, que a gente chama de união. Ele mora lá, ali são os problemas que ele tem. Eu gostaria de ver uma eleição com menos problemas para que a gente pudesse avaliar o quadro. Eu temo que isso não vai ser possível. E me chama a atenção também a mediocridade, de modo geral, dos candidatos. Você não tem um prefeito que se destaque, que se imponha como candidato natural à reeleição,
E você não tem entre os novos nada que seja efetivamente novo, porque já se exibiram em cena aí durante os últimos meses. Não sei, o que vejo também não é nenhuma cisma com a esquerda, não. Mas com essa história de precisar lançar um candidato a prefeito para que se possa eleger uma bancada razoável de vereadores, a gente vê o desfile, né, de sumidades que há aí nos partidos. Eles não têm candidatos. O que aparece com um número aí menos ridículo, Boulos. É isso, a esquerda, os candidatos do PCdoB, do PT, então é a Tatolândia, né? O PT acabou na Tatolândia. Vai ser uma campanha, infelizmente, não vai ser uma campanha capaz de causar o barulho, a agitação que merecem, das quais merece ser precedida qualquer eleição municipal. E você, Guilherme Fiuza, o que destaca dessas pesquisas de intenção de voto, tanto aqui de São Paulo quanto aí do Rio de Janeiro? Fiuza? Aparentemente a gente tem um quadro que é um convite. Quem quer ser prefeito de São Paulo, principalmente de São Paulo, né? Acho que tanto São Paulo quanto o Rio, mas principalmente São Paulo, né? Essa pesquisa, porque como disse o Augusto, né? Isso é puro recall, praticamente, né? Você tem o Celso Russomano, que é um fenômeno que se repete, né, constantemente, né, na eleição de São Paulo, né, sempre aparece ali como referência, tem esse recall, dificilmente é competitivo, né, e você tem o prefeito da cidade. O prefeito da cidade é o xiita do lockdown, né, para o bem ou para o mal. Quem acha que isso foi ótimo, quem acha que aquelas cenas de soldar a porta de comércio, né? Aquelas tentativas desvairadas de trancar todo mundo em casa, fazer rodízio de carro, aglomerando o transporte. Enfim, eu acho que mais para o início da pandemia, como o paulistano é um povo legalista, é um povo que acredita na consciência, né? Na postura coletiva em relação a uma determinada situação e uma situação excepcional no caso, talvez no início a ação do prefeito estivesse sendo bem recebida. A minha impressão é que, ao longo do tempo, muita gente vai percebendo que essa medida era quase uma medida teatral, né? Assim, a gente percebe que ele não tem como mostrar eficácia, ele não tem como mostrar que salvou uma vida. Aliás, o Bruno Covas tentou fazer isso umas 2 vezes, de uma maneira, na minha opinião, absolutamente leviana, quantificar o número de vidas que ele tinha salvo. Ele não tem como dizer isso, pegou umas projeções furadas do Instituto Butantan para tentar se capitalizar, como aquele que trancou todo mundo para salvar vidas. Daqui da minha observação, eu acho que da observação de muita gente, foi um trancamento irracional, altamente prejudicial ao funcionamento da sociedade por ter sido exorbitante, e não salvou vidas porque aglomerou as pessoas de uma maneira inteiramente sem critérios, né? Houve circulação de transporte, houve, portanto, como falávamos aqui, o adiamento, o prolongamento do ciclo de contágio por conta dessa detenção artificial. Então, eu acredito que eu posso estar redondamente enganado, mas a impressão que eu tenho é que esse desgaste, né, à medida em que as pessoas vão percebendo a artificialidade dessas medidas, né, a politização excessiva, aquelas cenas do Bruno Covas ali dissertando sobre equipamentos funerários, né, um espetáculo que não pegou bem, né, excessivo também, né, que as pessoas sentiram como algo intimidador, né? Eu acho que isso ainda vai aparecer. Posso estar enganado. Essa rejeição, esse mau humor, né? Eu espero que não no nível de revanche e tal. Mas eu acho que os outros, né, e os que estão elencados aí na pesquisa, ninguém é competitivo, ninguém parece ser competitivo.
Então, acho que principalmente em São Paulo tem um convite aí. Quem quer ser prefeito de São Paulo, apareça, porque há vagas. Zé Maria. Por enquanto em São Paulo está dando aí a lógica de sempre. O Celso Russomano sempre ali na frente. Ele me disse uma certa vez de que a coisa complica quando chega no segundo turno, porque todos juntam contra ele, não dá tempo de se defender, tempo pequeno. Agora não, olha uma eleição diferente, Fiuza, porque todo mundo terá que lançar candidato, né? Não valem mais aquelas coligações partidárias que levaram o chamado casamento de cachorro com cobra. Isso significa que é uma montagem não ideológica exatamente para garantir na Câmara dos Vereadores, o caso aí, né, uma representação maior. A luta dos partidos é para formar na Câmara dos Vereadores uma representação boa, né? E poucos ali estão realmente disputando a Câmara dos Deputados. Fica evidente que o PT está entrando nessa disputa de São Paulo para constar. Tem a menor chance, né? Vide o bolo. Veja bem como a situação muda. E o Celso Russomano sempre está ali e pode chegar ao segundo turno. E parece que a situação ali de São Paulo é essa mesmo, os da frente ali, o Márcio França, Celso Russomano e tal. Lembrando que São Paulo, a maior cidade do país, é o segundo maior orçamento do país, só perde para o estado de São Paulo, porque contém, inclusive, o orçamento da capital. É um monstro, né? Se fosse um país, seria um dos países aí, um dos 10 países do mundo, então é uma força. Prefeito de São Paulo é obrigatoriamente candidato ao governo, que por sua vez é obrigatoriamente, ou pelo menos teoricamente, candidato à presidência da República, para se ter uma ideia do que é ser prefeito de São Paulo. Um problemão, daí essa cultura de não reeleição em São Paulo, porque são muitos problemas. E o Celso Russomano está nessa fila aí há muito tempo. Este é um momento de desorganização política, isso pode surpreender. No Rio de Janeiro, que também é uma grande cidade, a segunda maior cidade do país, e a gente vê que os velhos, os conhecidos, como diz o Fiuza aí, não tem novidades, estão na disputa. Agora, o Crivella é conhecido. Se ele está numa desvantagem tão grande, quer dizer, o Eduardo Paes com 28% e outro 15%, quer dizer, é uma diferença difícil de ser retirada. Pode até ser que apareça outro e que o prefeito atual, Crivella, fique fora da disputa pelo segundo turno. Mas essa disputa está interessante em todos os municípios do país e aí para frente a gente vai